Na última sexta-feira, o Brasil goleou o Paraguai em sua segunda partida na Copa América de 2024. Foi um jogaço, com 2 gols de Vinícius Júnior, ótima atuação de Paquetá e um respiro para a seleção que estava muito pressionada. Na verdade, nem tanto assim. Apesar da vitória, muitas pessoas ainda estão desconfiadas do time e do potencial da equipe. E sinceramente, eu sou uma delas. Para mim, o Brasil não é o favorito ao título da Copa América e, além disso, existem outras seleções que merecem mais esse troféu do que a gente. Esse formato de vídeo aqui é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? Já que é algo mais atual e talvez fique um pouco menor também. Mas caso vocês queiram que eu traga mais comentários e análises sobre os jogos da semana, seja da Euro ou da Copa América, deixem aí nos comentários. Sejam bem-vindos ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário com a sua opinião. Vambora! Bom, o primeiro ponto para mim e o que mais afeta a seleção é a desorganização da CBF. Eu fiz um vídeo bem legal aqui no canal onde eu falo mais sobre essa questão e como a CBF afetou a seleção brasileira nas Copas do Mundo desse século. Caso você queira saber mais sobre isso, dá uma olhada no card no canal também. Mas enfim, muito da pressão que envolve o Brasil e a busca por um título hoje é culpa da CBF, que desde a saída do Tite não soube ajudar a seleção. Desde o fim da Copa de 2022, o Brasil teve 3 treinadores, e 2 deles fizeram 2 dos piores trabalhos da história. O primeiro pós-Tite foi Ramon Menezes, interino que durou apenas um mês no comando. O treinador não havia feito nenhum bom trabalho em clubes antes, seja no Vasco, CRB ou no Vitória, e nem mesmo na seleção brasileira. O Ramon teve passagens pelo Sub-20 e Sub-23 e foi demitido por não conseguir classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos. Depois disso, a CBF o efetivou em um movimento que não faz o mínimo de sentido. Pela seleção principal foram 3 jogos, uma vitória contra a Guiné e 2 derrotas para Marrocos e Senegal. Um péssimo trabalho. Logo após a demissão, chegou a vez de Fernando Diniz, que em teoria veio para ser o interino até a chegada de Ancelotti, que como todos sabem, nunca se concretizou. Eu particularmente achei que daria certo colocar o Diniz no cargo, até pelo estilo de jogo, que dá muita liberdade aos jogadores, bem diferente dos últimos momentos com o Tite, por exemplo. No entanto, foi um trabalho bem ruim. Foram 6 jogos, 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. O Diniz entrou em um momento muito ruim da CBF e não conseguiu aproveitar a oportunidade. O Brasil dele jogava um futebol pífio, um dos piores dos últimos anos, sem dúvida. Com isso, em janeiro de 24 foi demitido e chegou Dorival Júnior, treinador que está no comando até o momento. O trabalho não é ruim, tá? Inclusive, em questão de números está invicto, mas também não é bom. É um trabalho medíocre, realmente mediano. O Dorival parece até ter boas ideias, mas ao mesmo tempo me parece distante de conseguir entregar o melhor Brasil possível. E um exemplo disso é Vini Júnior, que tem muita liberdade para se associar no Real Madrid, mas na seleção brasileira fica preso e escondido no lado esquerdo do campo. O último jogo foi uma boa partida, claro, mas na média não tem sido assim. Portanto, eu acho que a desorganização da CBF é um dos maiores fatores para a falta de sucesso da seleção, que hoje conta com um treinador em começo de trabalho, com partidas questionáveis e um elenco que não convence. E esse é o meu próximo ponto. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu não acho que essa seja a pior geração da história do Brasil e nem acho que esse seja o pior momento da seleção brasileira. Inclusive, dá até para fazer um vídeo sobre isso. Mas é sim uma geração que fica abaixo de algumas, especialmente se pegarmos os sucessos recentes da seleção brasileira. A convocação conta com nomes como Marquinhos, Rafinha, Ederson, Martinelli, Beraldo e outros nomes que não convencem com a camisa da seleção brasileira. Eles podem até ser úteis em seus clubes, claro, mas não no Brasil. E a renovação é importante, tá? Eu realmente fico feliz em perceber que nomes como Casemiro e Marcelo, por exemplo, estão no passado. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa geração ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa. Ainda não está pronta. Talvez em 2026, com Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick mais maduros, o discurso seja outro. Mas no momento dessa gravação, nenhum deles se provou com a camisa da seleção. Isso vale também para outros nomes, como Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes, etc. São jogadores que eu sou fã e que jogam muito em seus clubes, mas que não correspondem quando a seleção precisa. E uma coisa leva a outra. Afinal, como vamos ter sucesso com uma geração medíocre se não temos sequer um trabalho longevo e com respaldo da CBF? No entanto, tem algumas figuras na minha visão que são subestimadas, tá? Como é o caso do Alisson, por exemplo. O Alisson é um jogador que tem uma rejeição absurda e que eu acho que não merece. É um ótimo goleiro, seguro e que não teve culpa nas eliminações da Copa do Mundo, na minha visão. Mas eu também entendo que ele não é intocável como nenhum outro jogador que foi chamado agora.
Por fim, o último ponto aqui, a própria competição na Copa América. Diante de tudo isso que eu falei, é comum que você imagine que o Brasil não é o melhor time da competição. E você está certo, não é. Para mim, por exemplo, a Argentina tem um time muito melhor do que o da seleção brasileira. Pode não ter o melhor elenco, eu concordo, mas tem uma melhor equipe. E um dos diferenciais chama-se Lionel Scaloni, que soube tirar dos jogadores o que eles têm de melhor. Assim que ele chegou na seleção argentina, foi muito questionado, afinal, antes de assumir o time principal, só havia sido auxiliar. Mas ele teve respaldo, soube potencializar sua seleção e mudou completamente a história da Argentina. Eu até acredito que a seleção não esteja jogando com todo o potencial que pode atingir. Inclusive, também acho que jogou melhor na Copa América de 2021. Ali teve o Messi destruindo a ascensão de Dibu Martínez e o gol decisivo do Di Maria. Mas hoje realmente é uma equipe com ideias mais consolidadas. E além disso, é um time que não precisa vencer. O Brasil sim. Para o Brasil não existe a possibilidade de não vencer esse troféu, mesmo que a gente já tenha vencido em 2019. E é aí que a gente volta no quesito geração, que não consegue decidir com a camisa da seleção brasileira. Vinícius Júnior e Rodrigo, por exemplo, decidem tudo no Real Madrid, mas com o Brasil não chegam nem perto. Quando vestem a camisa da seleção brasileira, diminuem. Totalmente o oposto dos jogadores argentinos, por exemplo, que quando vestem a camisa da seleção, crescem demais. Isso tem muito a ver com a conexão entre jogadores e país. Hoje, a seleção brasileira está totalmente desconectada do Brasil. Claro que ainda existe aqueles que são fãs assíduos e que assistem a todos os jogos, mas esse número diminuiu. Quantas pessoas hoje torcem para a Argentina, Portugal, Inglaterra e França, por exemplo? A seleção brasileira, infelizmente, se tornou comum. E para mim, esses são os motivos que inclusive tornam ainda mais distantes o título da Copa América. Mas e você, concorda? Na sua opinião, a seleção brasileira ainda segue como a grande favorita ou nem perto disso? Deixe aí nos comentários e também deixe aí se você curtiu esse formato mais curto de vídeos, com análises mais rápidas sobre assuntos atuais. Caso vocês gostem, isso vai se tornar recorrente por aqui e nossa frequência de vídeo vai aumentar, beleza? Muito obrigado por acompanharem, não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.